Polícia espanhola prende 7 suspeitos de participar de atos racistas contra Vinícius Júnior. Novo marco fiscal pode ser votado hoje. Reunião agora à tarde define o andamento do projeto. E você vai ver também. Está cada vez mais difícil para o brasileiro pagar as contas. De cada 10 pessoas, 4 estavam inadimplentes em abril. Governo decreta estado de emergência em todo o país após casos de gripe aviária. Rússia retira civis de 9 localidades na fronteira com a Ucrânia. E nós vamos mostrar a história do mochileiro da bola. Um brasileiro que já conheceu mais de 350 estádios de futebol em 34 países do mundo. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 13 horas e 3 minutos pelo horário de Brasília. Muito boa tarde, Dani. Boa tarde, Kleber, e boa tarde, é Clara, você que nos assiste. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta terça-feira? E olha só, a polícia espanhola prendeu nesta terça-feira 7 suspeitos de participarem dos ataques racistas ao jogador brasileiro Vinícius Júnior. As prisões ocorreram 2 dias após um novo caso de insulto racista contra o jogador. Os primeiros foram presos por volta das 7 horas da manhã e, segundo a polícia, 3 dos detidos são integrantes da Frente Atlética organizada do Atlético de Madrid. Todos são espanhóis e têm 19, 21, 23 e 24 anos de idade. Um, inclusive, tem passagem por crime de lesão corporal, segundo a polícia local. Uma investigação de crime de ódio foi aberta depois que o boneco, esticado com uma corda e com a camisa 20 do jogador brasileiro, foi pendurado em frente ao campo de treinamento do Real Madrid. Uma faixa estava grudada ao boneco com a seguinte inscrição: Madrid odeia o Real. O caso aconteceu em janeiro deste ano. Poucas horas depois, a Polícia Nacional anunciou a prisão de mais 3 homens, todos torcedores do Valência. Eles teriam proferido insultos racistas contra o brasileiro no jogo de domingo no estádio do Valência. Os torcedores foram identificados pela direção do clube e foram detidos em suas residências. Vinícius Júnior já sofreu pelo menos 10 ataques racistas no país. E o ministro do Supremo Tribunal Federal votou para tornar réus mais 131 denunciados pelos atos do dia 8 de janeiro. Até agora, o STF já concluiu o julgamento de 5 levas de denúncias, onde 1.045 ações penais foram abertas. A análise acontece no plenário virtual. Após a conclusão deste 6º julgamento dos ministros sobre o caso, o que ocorrerá no próximo dia 29 de forma virtual, o total de réus chegará a 1.176. Ao todo, a PGR apresentou 1.390 denúncias. Nessa modalidade, os magistrados votam por meio do sistema do Supremo Tribunal Federal. Se houver pedido de vista, a votação é suspensa. Caso ocorra um pedido de destaque, a decisão é levada ao plenário físico do tribunal. As denúncias fazem parte de diversos inquéritos que tramitam na corte. Em um deles, há uma investigação sobre o planejamento e a responsabilidade intelectual dos atos. Em outros, são investigados os participantes da invasão que não foram presos em flagrante. Nós vamos mudar de assunto agora. O estúdio da Hit TV, que vocês estão vendo, inclusive aqui, ó, nessa paisagem, fica na Praça da República, né, Dani? Bem no centro de São Paulo. Bem próximo, aliás, da região que é conhecida como Cracolândia. Por isso, nós que trabalhamos e estamos aqui todos os dias, conhecemos bem de perto o drama dessas pessoas que sofrem com o vício das drogas e também o aumento da criminalidade por causa do tráfico de drogas. E essas imagens que nós vamos ver agora, inclusive, foram gravadas por nossos colegas aqui de trabalho e do nosso prédio. Elas mostram arrastões e tentativas de assalto que acontecem nessa região. Uma situação, aliás, que tem feito com que muitos comerciantes baixem as portas. Só para a gente ter uma ideia, nos últimos 3 meses, 23 estabelecimentos fecharam por aqui. E a solução para esse problema tão sério envolve muita polêmica. Alguns defendem até a internação compulsória, ou seja,
forçada dessas pessoas, desses usuários. Outros afirmam que é um problema de saúde pública. Mas agora, uma nova esperança surge. A Universidade Federal de Minas Gerais está testando uma vacina para dependentes químicos. E esse é o tema da nossa entrevista de hoje. E olha só, para conversar sobre esse assunto, nós vamos falar agora com o doutor Frederico Garcia, que é pesquisador e responsável por esse trabalho. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Kleber, e aqueles que nos assistem hoje. É um prazer estar aqui com vocês e poder compartilhar essas ideias do nosso projeto de pesquisa. Prazer é todo nosso, doutor. Então vamos lá. Segundo o Escritório da ONU para Drogas e Crimes, são 20 milhões de pessoas viciadas em algum tipo de droga no mundo todo. E o tratamento muitas vezes requer internação. Queria que o senhor explicasse para a gente como que essa medicação vai agir no corpo da pessoa, de uma forma simplificada, é claro. Na verdade, o que a gente quer com essa vacina terapêutica é ajudar as pessoas que têm a dependência de cocaína e crack a conseguir evitar a primeira recaída. Como assim? Quando elas entram num tratamento, às vezes com internação, às vezes pode ser feito até em casa, o problema é que elas desligam o circuito de recompensa que leva à compulsão à droga. E toda vez que elas consomem novamente, esse circuito se aciona e eles voltam a ter compulsão. O que a vacina faz é com que o organismo deles produza anticorpos contra a cocaína e esses anticorpos impedem, né, a entrada da droga no cérebro, religando esse circuito e fazendo com que a pessoa tenha uma chance maior de abandonar o uso da droga e continuar a sua vida numa via dentro do desejo dela. E é claro, né, doutor, como esse é um assunto bastante técnico, a gente estudou sobre ele. E um detalhe que chamou a atenção é que a vacina pode ser eficiente também para os bebês de mães usuárias de drogas, mães que estão grávidas e usam a droga. Explica para a gente como vai funcionar esse imunizante nesse tipo de caso. Claro. É uma situação muito dramática, né? Essas mamães sabem que consumindo a droga elas vão fazer mal para o bebê delas, mas ainda assim a compulsão que a dependência causa impede elas de não utilizar a droga durante esse período tão delicado da vida dos bebês. O que a vacina faz, da mesma forma que ela impede a passagem da droga pelo barreira hematocefálica no cérebro, ela também impede a passagem pela placenta e esses anticorpos também passam para o bebê de forma que o bebê não sente os efeitos da droga e isso diminui, em princípio, os efeitos, né, obstétricos, né, um maior número de aborto, descolamento de placenta, hipertensão durante a gravidez, e no feto, né, o crescimento reduzido e sinais de abstinência quando nasce e consequências durante a vida de criança e adulto. A gente também mostrou esse efeito, né, em animais e a gente acredita que isso possa trazer uma oportunidade muito importante para essas mães que sofrem tanto e que querem proteger seus bebês, mas infelizmente a dependência e a compulsão pela droga não os permite de fazê-lo. Doutor, muitas famílias que sofrem com esse problema estão, claro, assistindo a essa entrevista cheias de esperança. Em que estágio estão essas pesquisas e qual a previsão dela ser liberada? Eu gostaria que o senhor pontuasse para a gente também com relação a essa vacina, só ela vai ser necessária para acabar com esse problema ou não? Ou outras interferências também vão ser necessárias? Daniela, para todo problema complexo tem uma solução simples e errada, né? Na verdade, a vacina não é uma panaceia. O objetivo dela é ser uma ferramenta num lugar onde nós não temos medicamento nenhum. Ou seja, traz uma oportunidade onde não existe oportunidade hoje. Mas a gente acredita que dentro de um programa de tratamento, ou seja, que vai incluir outros medicamentos, psiquiatra, psicólogo, isso vai fazer com que a gente consiga evitar boa parte das internações, mas alguns pacientes vão continuar precisando de internação para conseguir iniciar esse tratamento. Tá? Com relação ao estágio, a gente já conseguiu terminar todos os estudos em animais que são necessários para registrar esse medicamento na Anvisa. E agora a gente está pleiteando, porque a gente precisa de recursos para conseguir fazer os estudos de fase 1 para avaliar a segurança dessa vacina e os de fase 2 para comprovar se ela é eficaz ou não. A gente acredita que se a gente tivesse os recursos, em 2 a 3 anos a gente teria esse registro desse medicamento e a gente poderia transferir essa tecnologia ou para um laboratório público, como a FUNED, que produz vacinas em Minas Gerais, ou o Instituto Butantan em São Paulo, para que ela pudesse ser disponibilizada, né, no mercado público e no mercado internacional, de forma a poder trazer alento para essas pessoas e as suas famílias. Tá certo, nós acabamos de conversar com o Dr. Frederico Garcia, que é pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais.
Muito obrigada pela sua participação, doutor. Eu é que agradeço a oportunidade e até uma próxima ocasião. Muito obrigado. Bom, a gente muda de assunto agora para falar que o Ministério da Agricultura declarou emergência zoossanitária por 180 dias por causa da gripe aviária. A medida foi publicada na edição extra do Diário Oficial da União desta segunda-feira. Segundo o governo, até agora 8 casos de H5N1 foram confirmados no Brasil, sendo 7 no Espírito Santo e 1 no Rio de Janeiro. Todos os casos envolvem aves silvestres migratórias. A pasta informou que a medida é necessária para evitar que a doença chegue na produção de aves para consumo próprio e comercial, além de proteger a fauna e a saúde humana. Como os casos foram confirmados em aves silvestres, o Brasil continua sendo considerado território livre de infecção pelo vírus da influenza aviária, já que não existem diagnósticos na produção comercial e para consumo humano. Isso significa que os frangos e ovos disponíveis nos supermercados não foram impactados. Ao declarar emergência zoossanitária, o governo consegue destinar recursos e criar ações de enfrentamento envolvendo ministérios, estados e municípios de maneira mais rápida e coordenada. O Ministério da Agricultura também prorrogou por prazo indeterminado a suspensão de feiras, exposições e outros eventos com aglomeração de aves. Essa medida foi adotada no fim de março. A criação de aves ao ar livre também continua suspensa. A gripe aviária não é transmitida pelo consumo de aves ou ovos. A orientação do Ministério da Saúde é de que as pessoas não recolham aves doentes ou mortas sem proteção. E o projeto do novo marco fiscal entra em uma semana decisiva. Os líderes dos partidos se reúnem nesta terça-feira para decidir se o texto será votado hoje ou amanhã na Câmara dos Deputados. Lembrando que são necessários 257 votos para aprovar o projeto de lei e o governo conta até agora com 140 votos declarados. O levantamento foi feito pelo jornal O Estado de São Paulo. Por ser um projeto de lei complementar, o novo marco fiscal precisa de maioria absoluta para ser aprovado, ou seja, 257 votos. Dos 455 deputados consultados, 58 não foram encontrados. 101 se mostraram totalmente favoráveis à proposta e 39 declararam ser a favor com ressalvas ao texto, num total de 140. Por outro lado, 40 são contrários. A maioria, porém, 275 deputados, não quis responder. A maior parte dos deputados contrários é das bancadas do PL e do PSOL. Já entre os favoráveis está em peso a bancada do PT, além de deputados dos partidos que fazem parte da base do governo, como o MDB, o PSD e o PCdoB. Uma reunião de líderes partidários definirá se o texto será votado hoje ou amanhã e também a versão final do projeto. O arcabouço fiscal deve passar por alguns ajustes de redação. A preocupação de um grupo de parlamentares é evitar que o texto final dê margem para a interpretação de que o governo poderá gastar mais nos próximos anos. E veja a seguir, Rússia retira civis de 9 localidades na fronteira com a Ucrânia. E nós vamos mostrar a história do Mochileiro da Bola, um brasileiro que já conheceu mais de 350 estádios de futebol pelo mundo. Nós voltamos já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 1h18 pelo horário de Brasília. E voltamos para falar sobre o bolso do brasileiro. E olha só, inflação, desemprego, renda em queda e juros em alta. Fatores que fazem o orçamento ficar cada vez mais apertado e as contas acabam atrasando. Essa é a realidade de 1 em cada 4 brasileiros que não consegue pagar as contas do mês, todas as contas. Isso é o que mostra uma pesquisa divulgada pela Confederação Nacional da Indústria. A situação é um pouco melhor para os 44% dos brasileiros que afirmam que conseguem pagar todas as contas, mas que não sobra nada. Nesse cenário, 7 em cada 10 brasileiros não conseguem guardar dinheiro.
a dificuldade em pagar as contas vem mesmo com a redução dos gastos. 6 em cada 10 brasileiros dizem ter reduzido suas despesas com lazer e 58% deixaram de comprar produtos de uso pessoal, como roupas e sapatos. Para outros grupos, a economia foi mais crítica. 25% disseram ter reduzido ou deixado de comprar remédios e 19% deixaram de pagar plano de saúde. A pesquisa mostrou ainda que 16% chegaram a vender bens para quitar dívidas e 14% deixaram de pagar ou atrasaram o pagamento do aluguel ou da prestação do imóvel. Apesar disso, a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria mostra que a expectativa da população é chegar ao fim do ano com um pouco mais de folga nas finanças. Do total dos entrevistados, 56% acreditam que até dezembro estarão com uma situação econômica pessoal melhor ou até muito melhor. No destaque internacional, a gente fala sobre o conflito no leste europeu. Autoridades russas anunciaram que retiraram civis de 9 regiões que fazem fronteira com a Ucrânia após a incursão de um grupo armado vindo de um país vizinho. E ainda nessa terça, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou a linha de frente de batalha na região de Donetsk. Kiev confirmou em comunicado nesta terça-feira que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou a linha de frente da batalha na região de Donetsk, no leste do país. O chefe de Estado esteve na área de defesa Vuhledar Marinka, cenário de combates há vários meses com o exército russo. Zelensky, de uniforme militar, se reuniu com fuzileiros navais ucranianos por ocasião do dia desta força na Ucrânia. O presidente entregou condecorações e anunciou a criação de novas unidades. Feliz dia do Corpo de Fuzileiros Navais da Ucrânia. Vocês são pessoas especialmente fortes que atuam em uma das áreas mais importantes e intensas. Quero parabenizá-los neste dia e recompensá-los. Também nesta terça-feira, as autoridades russas anunciaram que retiraram os civis de 9 localidades na fronteira com a Ucrânia. A iniciativa ocorre após a incursão de um grupo armado procedente do país vizinho na região de Belgorod. O Kremlin expressou profunda preocupação com a incursão e pediu mais esforços para impedir esse tipo de incidente. A incursão na última segunda-feira no distrito de Graivoron deixou pelo menos 8 feridos e levou a Rússia a decretar um regime antiterrorista. O Comitê de Inquérito da Rússia confirmou que abriu uma investigação por ato terrorista para investigar o caso. E olha só, ir a um estádio de futebol é sempre uma grande emoção, não é mesmo, Dani? E como? Então, o barulho da torcida, o grito de gol, ver o jogo de perto, um dos programas preferidos do brasileiro, sem dúvida alguma. Mas para um torcedor em especial, essa experiência foi muito além do lazer. Virou um projeto de vida, não é mesmo, Dani? Conta pra gente. Pois é, Kleber. A gente vai contar agora para vocês a história do Mochileiro da Bola. Um brasileiro que já visitou mais de 350 estádios em 34 países do mundo e agora está percorrendo o Brasil em busca de mais jogos. Então, se você gosta de ir ao estádio, fique atento. Afinal, ele pode aparecer ali na arquibancada do seu lado no próximo jogo. Vamos conferir. Assistir um jogo em um estádio de futebol era o sonho de criança do Miguel. E a primeira vez foi inesquecível. Logo de cara um clássico, um Corinthians e Palmeiras e na cidade dele. Aliás, a única vez na história que os dois times se enfrentaram em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Mas o que o menino Miguel não poderia imaginar é que aquele dia ia mudar para sempre a vida dele. 19 anos depois, em 2017, ele decidiu tirar um ano sabático e fazer um mochilão pela Europa. E o que era um mero lazer virou um projeto de vida. Fui em 19 países e 70 estádios. Após as primeiras experiências no velho continente, ele não conseguiu mais parar. A cada novo estádio, uma nova história. E quem pensa que a vida de mochileiro é só diversão, se engana. Em alguns lugares ele não tinha nem ingresso para entrar no estádio. Teve uma vez que quando eu fiquei com medo de não conseguir entrar, eu tinha comprado um Borussia Dortmund e Bayern, o ingresso pela internet e o pessoal enviou para a casa do meu primo, lá em Portugal, na época. Só que aí eu saí para a viagem e não tinha chego ainda o ingresso físico. E aí chegou no dia do jogo, eu estava sem ingresso, aí eu tive a brilhante ideia de pedir para ele mandar uma foto por WhatsApp
para eu imprimir e tentar entrar com ele no estádio. Mas óbvio que não deu certo, né? Não passou na bilheteria. E aí eu comecei a entrar em desespero. Só que aí um cara falou, cara, vai lá na bilheteria que às vezes eles reimprimem para você o ingresso. Aí acabou que eles reimprimiram e eu consegui entrar no jogo. Mas agora o projeto entra numa fase nacional. De volta ao Brasil há 2 meses, o Miguel tem percorrido o país para conhecer novos estádios. E já passou pelo Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, entre outros estádios espalhados pelo território nacional. E detalhe, tudo com poucos recursos. O transporte dele é essa moto. E parte do dinheiro vem da ajuda de pessoas e clubes por onde passa. Hoje eu estou dando uma volta no Brasil de scooter, aquelas motinhas 125, e assistir pelo menos um jogo em cada estado do Brasil. Hoje eu estou sem profissão, né? Eu estava na Inglaterra até 2 meses atrás, juntei uma grana para começar, e aí eu fiz adesivos para ir vendendo, e tem algumas pessoas que vão me dando camisas para eu fazer rifa. E aí eu vou conseguindo arrecadar dinheiro. E desse jeito ele já foi longe. Já passou por 350 estádios de 34 países do mundo. Mas em qualquer arquibancada onde ele estiver, uma coisa não mudará: o amor pelo futebol. O mesmo sentimento daquele menino que um dia foi assistir Corinthians e Palmeiras pela primeira vez. E essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Não se esqueça que daqui a pouco, às 13h50, eu volto com mais notícias para você. Até mais!